tema da mensagem é o que é isso? Está lá em Êxodo, capítulo 16, verso 15. Os irmãos vão projetar. Vai dar certo para projetar? Funcionou? Tá bom. Diz assim a palavra de Deus: quando os filhos de Israel viram aquilo, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. O que Moisés disse? Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Aleluia. Veja, imagine aqui você acordar numa manhã no deserto. O sol ainda não despontou por completo, a areia fria sob os pés, seu estômago vazio, depois de mais um dia sem pão. Aí de repente você sai da tenda meio sonolento, e aí você se depara com o chão coberto por algo que você nunca viu antes. Flocos ali, pequenos, brancos, como orvalho cristalizado, envolvendo todo o arraial. E aí você olha para aquilo, pega com as mãos, e aí você vê que, você experimenta e vê que o sabor é doce como mel. Veja, você está no deserto, negócio ali complicado, com fome. Você vê aquele negócio saboroso, doce como mel, mas você não sabe o que é. E a única pergunta que escapa da sua boca e de todo o povo ali é maná. Que significa, o que é isso? Que negócio que é esse? Sabe, como eu sempre venho falando para os irmãos, nós estamos aqui em Êxodo. Êxodo é Velho Testamento, Pentateuco. Você sabe, de novo, a Bíblia, em primeiro lugar, precisa ser tomada de maneira alegórica e profética. Você nunca pode tomar a palavra de Deus, em primeira instância, de maneira literal, histórica. Porque Deus não tem a intenção de ficar contando uma história para mim e para você. Deus tem, na sua palavra, princípios. Deus tem na sua palavra alegorias proféticas. Deus está mostrando, sempre no Velho Testamento, o futuro, Cristo. Então nós estamos aqui agora, diante de uma cena profundamente simbólica. Preste atenção, se você não entender isso, o que vai acontecer? Irmãos que não têm esse entendimento de que a Bíblia precisa ser tomada nesse enfoque primariamente alegórico e profético, você toma a Bíblia somente de maneira literal, histórica, você acaba se tornando alguém muito natural. Aí se aplica quando a Bíblia diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí a pessoa, quando ela fica somente com a letra, sem ter esse enfoque profético, espiritual, ela toma ali coisas e ela fala assim, ó, qual o sentido disso? Qual a aplicação desse texto? Por que Deus está falando? Aí você vai ler alguns livros, principalmente os irmãos que acompanham, que estão na leitura bíblica comigo. Eu acredito que o momento mais complicado, e eu acho que mais difícil para os irmãos que leem a Bíblia comigo todo ano, é aquele momento em que nós passamos por Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco, tirando Gênesis e Êxodo, que você se fascina com a história do povo, olha aí, história, mas não é o mais importante. Aí você entra em Levítico, Números, aí você vê um monte de número, você vê genealogias, fulano que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, e você fala, o que eu tenho a ver com isso? O que Deus está falando? É ou não é? Aí você cansa. Aí tem irmão que pula do barco, já ali. Levítico você vê assim, ó, fulano saiu do grupo. Eu acho que é a parte que mais sai gente, na parte do Pentateuco. Por quê? Porque ele não tem paciência, ele é novinho na fé, ele ainda não entendeu ver Levítico, Números e Deuteronômio na perspectiva espiritual, profética. Ele só está vendo, você não faz ideia, esses livros do Pentateuco, todos eles, ali claramente falam do sacrifício de Jesus, da morte, da nossa redenção. Mas o irmão não tem interesse, por quê? Porque ele está vendo somente a letra. Quantos estão entendendo o que é quando fala letra?
O senhor está vendo aquilo que é natural, ele está vendo algo histórico, ele está vendo uma narração de algo que não é tão atraente, porque não é mesmo. Fala das leis sanitárias, fala dos sacrifícios, aí você fala, nossa, aí tem irmão que tem problema com bichinho, quando é morto, ele fala, nossa, mata muito bichinho lá, matou a rolinha, a pombinha, matou o boi, olha lá, que maldade. Aí ele toma a dor dos bichinhos, aí eu vou parar de ler. É muito sofrimento, entendeu? Porque ele não está entendendo que aqueles bichinhos lá estão representando Jesus, que é o verdadeiro sacrifício, mas lá é uma sombra. É uma sombra, ali é expiação pelos pecados de maneira provisória, mas viria, que já veio, aquele que vai ser sacrificado, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Mas antes dele vir, nós tínhamos as sombras. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Diga amém. Então, dito isto, posto isso, essa questão, para você, senão você vai entrar na parte alegórica e tem irmão que fala assim, forçou a barra, hein, pastor? Alegoria, quando a pessoa não tem, ele vai dizer, aí está forçando, porque ele não estuda isso. Ele simplesmente fala assim, é o que está escrito e aquilo acabou. Mas não funciona assim, a Bíblia não é a revista da Isto É. Entendeu? É a Bíblia, é inspirada por Deus. Dali tem pensamentos profundos de Deus, coisas que precisam orar e ter revelação no Espírito para compreender. Não é qualquer livro. Você pode dizer amém? Então veja, até hoje, na jornada da fé, eu e você temos nos deparado com coisas que Deus fez, que nós não conseguimos entender. Eu tenho certeza que todos aqui, ou talvez a maioria, já experimentaram algo, viram Deus fazendo algo, e você falou assim, eu não entendi, como isso pôde acontecer, por que Deus fez dessa maneira? Porque os modos operantes de Deus não podem ser compreendidos por nós. Nem sempre eu vou compreender, e eu vou dizer, você não precisa querer entender os modos operantes, você só precisa crer que Deus é o Deus que faz por você, que é o Deus que trabalha por você. Como Ele faz isso é Ele é Deus, Ele não é homem, como eu e você. Então a maneira de Deus nem sempre vai ser compreendida. Por isso você vai ver situações inesperadas, respostas diferentes, milagres que não se parecem com os nossos pedidos. E aí você se pergunta, ou pergunta para Deus, Senhor, o que é isso? Isso é o teu sustento? É a resposta do Senhor? Nós não entendemos, mas creia. A única coisa que você precisa é crer, é saber que Ele é por você. Como? É um detalhe. Deixa para entender isso aí lá na glória, quando você estiver lá. Aqui apenas receba o seu milagre, receba a sua bênção, receba a intervenção de Deus. Apenas dê graças. Quero declarar, meu irmão, que Deus fará coisas tão poderosas e surpreendentes na sua vida, que quando você vê acontecer, sua reação será a mesma do povo de Israel aqui. Maná, maná, maná. O que é isso? O que é isso, Senhor? Você vai ficar maravilhado. Estava ontem em casa, estava lá, tive o desprazer de assistir o jogo do Santos e Mirassol. Meu time tomou 3 do Mirassol, ganha do Flamengo e perde para o Mirassol, quem entende isso? Aí, estava lá, desacorçoado, de repente, está em casa, pastor, o irmão. Aí chega com um presentão para mim. Falei, olha só, estou preocupado que esses caras que estão com a conta bancária cheia, estão nem aí para mim aqui, estão jogando com preguiça, nem querem correr em campo. Neymar, que tem dinheiro para sustentar o Brasil inteiro por 50 anos. E eu estou aqui preocupado. Eu falei, eu tenho que largar a mão desses trem e me alegrar com as coisas de Deus, ficar feliz com a vida, porque Deus é bom. Sempre Deus está ali procurando motivo para te, abençoar, para nos alegrar. Sempre acredite.
O Senhor está sempre querendo te surpreender. E quando eu falo isso, irmãos, eu creio de todo o meu coração. O Senhor está sempre buscando ocasião para te ver sorrindo. Estou brincando. Você acha que o jogo do Santos tira minha paz? Eu estou brincando. Mas estou lá, de repente chega. Lembra que eu falei domingo? Não foi domingo, foi na mensagem. Falei, espere. Seu celular em breve vai tocar com a minha... Eu falo para os irmãos e acontece comigo. Meu celular tocou. E era a bênção. Deus está sempre surpreendendo. Se você crê que você tem um Deus amoroso, um Pai que te ama, Ele vai estar sempre te surpreendendo. A sua perspectiva do seu Deus vai definir como você vai se relacionar e viver com Ele. Como você vai acessar tudo que Ele tem. Ele é um Deus rico, sabe? Ele é um Deus, é uma fonte inesgotável. Mas para você acessar, você precisa entender e crer que Ele é bom. Senão você não acessa. Um Deus que está vendo você no deserto, e apesar de ver no deserto, Ele não quer ver você no deserto. Ele quer te suprir. Ele quer te abençoar. Ele está vendo o povo lá sofrendo, sem comida. O que Deus faz? Vai lá e manda o maná. Tão importante. Prepara o seu coração, porque através dessa passagem, desse texto, Deus vai te mostrar o que o maná, ali de fato, que você não entende, pode ser exatamente o pão que vai te sustentar até a terra prometida. Esse maná que você está vendo aqui, o Senhor mostrando para mim e para você. Então, em primeiro lugar, o que é esse maná? É a provisão de Deus para a sua transformação. Sabe, as pessoas à sua volta, que você fala, não tem jeito para eles, eu quero dizer, tem jeito, eles só precisam acessar o maná. Sabe, você, nas suas orações íntimas ali a Deus, e você fala, Senhor, eu não tenho jeito, está difícil, eu não consigo ser livre disso, eu não consigo parar com aquilo outro. Eu quero te dizer, você só precisa do maná para ser transformado. O que está faltando é o maná, o que está faltando é esse alimento que o Senhor tem para mim e para você. Deus tem um alimento, e o alimento de Deus não é para matar simplesmente a minha e a sua fome, é para nos transformar. O propósito de Deus vai além. Você sabe o que os nutricionistas falam a respeito do que nós comemos? Eles dizem, você é o que você come. Por quê? Porque o que você come torna-se parte de você. Por meio desse processo de metabolização. Você come, a metabolização acontece, aquilo torna-se parte de você. E isso não é diferente na vida e no mundo espiritual. Você é o que você come. Então, se você come do Senhor, você se torna celestial. Você se torna parecido com Cristo. Você reflete mais a Cristo. Você exala mais o perfume de Cristo. Então, quando Deus aqui, Ele dá ao seu povo maná para comer, o que Ele estava querendo fazer? Eu quero mudar a natureza do meu povo. Por que, pastor, que Deus queria mudar a natureza do povo? Você faz ideia? O povo estava no Egito. O povo parecia com quem? Um egípcio. E o que Deus tem a ver com o egípcio? Nada. Você sabe que o Egito, de novo, alegoricamente, tipologicamente, aponta para o mundo. O Egito aponta para o mundo, o faraó para o diabo. Então aquele povo estava contaminado. O povo de Deus ficou por muito tempo escravizado no Egito e ficou parecido. Tanto é que eles desejavam, quando estavam no deserto, comer das iguarias do Egito. Deus falou, não, vocês continuar comendo das coisas do Egito, vocês vão continuar se parecendo com o egípcio. E eu preciso mudar isso. E como que Deus muda a nossa natureza? Pela alimentação. Percebe? Não fica achando que a nutrição inventou isso. Ela usa essa máxima. Você é o que você come. Mas isso a Bíblia já fala há muito tempo. Não é a nutrição que descobriu isso. Você é o que você come. E Deus, sabendo disso, falou, eu tenho que mudar a dieta do meu povo. Estão comendo comida podre. Estão comendo comida que os leva a erros. Que faz com que eles fiquem naturais demais. Eles não creem na minha palavra, não creem no meu poder. O
questionam a minha autoridade. Por quê? Porque eles não estão comendo a comida certa. Preste atenção, o povo já tinha mudado de lugar. Mas você precisa entender, não basta mudança de lugar, deve também haver mudança interior. Quantos saíram do mundo e estão vivendo na presença de Deus? A questão é que não basta, esse é só o start. Estar hoje aqui servindo a Deus é o start. Agora, a transformação vai se dar pelo alimento que você ingere. Você está entendendo? Como assim, pastor? A comida que você come. Agora você vai comer comida referente a esse novo lugar. Não é mais a comida lá do mundo. Você não vai mais ficar ouvindo esses trem nojento de desce até o chão, na boquinha da garrafa. Você não vai mais ficar vendo uns negócios imoral, umas músicas que só falam besteira. Só fala de traição, de corno, de chifrudo, de não sei mais o quê. Agora você vai ouvir coisas que edificam. Veja, todo o alimento que eu e você temos, ele entra pelos 5 sentidos. O que eu ouço, o que eu vejo, o que eu cheiro, o que eu sinto e o que eu toco. Então, tudo que eu faço que diz respeito aos 5 sentidos não é neutro. Eu não posso sair fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Pastor, mas isso aí beira religiosidade. Não, querido, não estou falando de religiosidade. Nada disso. Eu estou falando de você se abster de coisas impróprias, impuras, contaminadas e começar a se alimentar daquilo que é do céu. Porque o que é do céu gera fé. O que é do céu leva você a crescimento. Mas aquilo que é desse mundo simplesmente não te acrescenta em nada. Você está conseguindo me entender? Está muito quieto, os irmãos. Fala alguma coisa. Ai, Jesus, glória a Deus. Vocês estão comigo aqui hoje? Eu nem estou exortando. Parece que eu estou batendo, estou falando tão tranquilo. Vocês estão aí, como é que é? Aleluia. Eu fico preocupado com esse silêncio. Cadê os irmãos? Eles não estão aqui, Jesus. Oh, Deus. Então veja, como que Deus vai mudar a sua vida? Através da dieta, através dessa nova alimentação. Tudo que você introduz no seu interior através dos 5 sentidos é alimento. Por isso, não coma qualquer coisa. Pastor, esse conceito está na Bíblia? É claro que está na Bíblia, é da Bíblia. Eu não estou aqui para pregar outra coisa a não ser a palavra. Então esse conceito de comer está na Bíblia. Eu quero começar lá no Jardim do Éden, que foi inclusive o que eu falei nos dízimos e ofertas. Você sabe, havia milhares de espécies de árvores frutíferas no Jardim do Éden. E Deus, generosamente, Ele diz para o homem, você pode comer de todas. Mas Ele também disse, eu quero só uma para mim. Uma é minha. Você já entendeu que esse aqui é o princípio do que, irmãos? Do dízimo. Você tem 90%, 10% o Senhor está falando, esse eu quero para mim. Mas quando você resolve pegar o que é dele, que foi o que Adão e Eva fizeram, algo espiritual aconteceu na vida deles. Foi o que você viu lá no Éden. Então veja, aqui você já vê o princípio do comer. Deus, Ele estabeleceu, pastor, o que eu devo comer? O que Deus falou que você tem que comer. Está aqui, de todas, menos dessa. Aprenda. Há algo que o Senhor fala, isso aqui você vai comer, isso aqui não. Tem um parâmetro. Qual é o parâmetro? A palavra de Deus. Não é o certo e o errado, é a palavra, pelo Espírito. Você é guiado pela palavra, amém? Segundo, nós vamos ver lá na Páscoa. A Páscoa no Egito, melhor dizendo, esse princípio do comer. No quadro da redenção, lá em Êxodo 12, quando Deus ordena que o seu povo passe o sangue do cordeiro nas portas, mas dentro da casa, o que deveria acontecer? Tinha que comer o cordeiro. De novo, a mesma coisa. Não basta sair do lugar que você está, que não é bênção. Tem que haver o quê? Mudança de dieta, mudança de alimentação. Não basta passar o sangue
na porta, na janela, tem que comer o cordeiro. De novo, a transformação se dá por comer. Comer. Aí a metabolização vai acontecer. E você vai se parecendo cada vez mais com Jesus. Vai ficando cada vez mais parecido com Ele. Isso é extraordinário. Isso é poderoso. Quantos irmãos pensam, pastor, agora eu já sou lavado e remido pelo sangue. Não basta ser lavado e remido pelo sangue, filho. Tem que comer do cordeiro. E como, pastor, que eu como do cordeiro? Congregando. Não se come o cordeiro fora da congregação. 2 ou mais. Não existe comer do cordeiro sozinho. Sempre é família. 2 ou mais. Você está entendendo? São princípios que são absolutos, mas que são, sabe, questionados por tantas pessoas. E nós vivemos a geração dos que questionam. A igreja dos desigrejados, nem a igreja, né? É uma, assim, fora, nada a ver, né? Igreja não é igreja. Me fugiu a palavra aqui. Tem a turma dos desigrejados. Como é que desigrejado ceia? Não tem como ceiar, filho. 2 ou mais é a igreja por definição. Congregando. O cordeiro era comido ali em família. Não era para um, mas era para a família comer. Então, além do sangue, o sangue você pode receber sozinho, Rodrigo. Mas comer do cordeiro você não pode comer sozinho. Você pode ser salvo lá na biboca. Você pode estar lá no lugar, lá de repente, você nunca creu em Deus. De repente, um assaltante chegou e falou que agora você vai morrer hoje. Na hora você vira crente e fala, Jesus, eu clamo pela tua salvação. E Ele te salva. O sangue, pum! Sim ou não? Sozinho. Mas tem como comer do cordeiro sozinho? É outra história. O sangue você pode receber sozinho. Mas para comer do cordeiro tem que estar junto. Que é representado também pela Santa Ceia. O pão e o cálice. Fazemos isso sempre juntos. Primeiro domingo do mês. Poderíamos fazer todos os domingos, mas fazemos uma vez por mês. Então não basta passar o sangue. Passar o sangue é uma parte da salvação de Deus. A outra parte é comer o cordeiro diariamente na sua casa com a sua família. Amém? À medida que você come, creia, você vai sendo transformado. Deus não quer somente mudar a sua posição, Ele quer mudar também a sua constituição. Amém? Terceiro ponto sobre comida na Bíblia, lá no deserto. Não foi só no Éden, teve também a caminhada no deserto. A caminhada no deserto é uma ilustração espiritual da nossa caminhada com Deus. Eu saí do Egito, agora eu estou no deserto. Eu estou passando pelo deserto. Significa que é um tempo, é um processo de transformação, é um tempo que eu estou passando ali de mudanças. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso comer de Deus para eu não sucumbir no deserto, para eu não desistir. Você vai ver que depois de caminharem 6 meses pelo deserto, toda a provisão que o povo do Egito tinha dado ao povo de Israel havia acabado. E aí o que Deus fez? Deus vem e entra com maná. Essa comida que vinha do céu. Porque, de novo, Deus queria que o seu povo fosse um povo celestial. Agora que você já não tem mais nada do Egito, você não está comendo mais nada do Egito, agora você vai comer da verdadeira comida que transforma. Então, para receber o maná, o povo teve que ficar sem a comida do Egito. Deus falou, agora sim, que a minha comida e a do Egito não se mistura. Quando você vê um crente que ele come de Deus e come do Egito, come de Deus, come do diabo, ele não definiu o que ele quer. É aquele que está em cima do muro. Vocês sabem, o muro é de quem? É do cão.
Com Deus nós temos que ser convictos, decididos. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero comer do Senhor, eu não quero essa comida do Egito. Então Deus poderia mandar outros tipos de comida, mas que comida que Deus mandou? Um maná. Ainda, falando de comida, você vai ver isso na Nova Jerusalém, Apocalipse. Nós vemos Jesus falando que vai cear conosco, Apocalipse 3:20. Na Nova Jerusalém não haverá mais fome, a Bíblia diz, Apocalipse 7:6. Então preste atenção, a Bíblia começa e termina falando de comida. Significa que isso é muito importante, isso é muito sério. A minha dieta vai definir como de fato eu vou viver. Se eu vou ter uma vida abundante, abençoada ou não. Por isso eu não posso olhar para isso e simplesmente falar, não tem nada a ver. Não, é um princípio espiritual poderoso. Eu preciso ter cuidado com a minha dieta. Imagina, se no natural, no físico, a dieta é importante, você imagina no espiritual. Quantas pessoas sofrem porque não conseguem ter uma dieta saudável? Quantas pessoas são acometidas por doenças por ocasião de uma dieta ruim, de uma alimentação ruim? Você pode pensar que não, mas a maioria das doenças são oriundas de alimentação errada. Percebe como é sério esse negócio de comida? O que eu como define se eu vou ser saudável ou se eu vou ser doente. Mas há quem pensa que o espiritual não funciona assim. É no espiritual primeiro que foi estabelecida essa lei. E então no natural só segue essa mesma lei. Eu preciso dar uma atenção especial para o que o Senhor está dizendo. Eu preciso me alimentar mais dEle, da palavra dEle. Sabe, queridos, se nós comermos o maná do céu, vamos nos tornar celestiais. Mas se nós insistirmos em comer a comida estragada do mundo, logo estaremos cheios de infecções e bactérias espirituais. Eu olho para essa geração, irmãos, quando eu olho para alguns comentários nas redes sociais, a respeito de algumas afirmações da palavra de Deus, e eu vejo esses crentes que não têm uma alimentação boa, uma dieta boa, eles falam tanta asneira, tanta besteira. Eu falo, como pode tanta besteira sair da boca de uma pessoa? Crente, não deveria. Que o crente, eu tenho uma máxima comigo, aquilo que eu não sei, se eu não sei eu me calo para aprender. Eu falo do que eu sei, do que eu não sei eu vou ficar quieto, não vou dar opinião. Mas você vê, eles são muito opinativos, estão sempre cheios de opiniões, porque isso e aquilo, mas está certo o que está mostrando, está certo o texto, está certa a afirmação, mas eles são cheios de si. Por que isso, pastor? Comem mal, tem maus mentores, líderes espirituais que não estão preocupados em pregar a palavra, estão mais preocupados em trazer um conjunto de regras para a congregação, o que você faz ou deixa de fazer, o tipo de roupa que você deve usar ou não. Estão mais preocupados com a maquiagem da irmã do que com a vida do Espírito, do que com os dons do Espírito. Estão mais preocupados com o comprimento da saia. Estão mais preocupados se o irmão está de bermuda ou se está de calça, do que ensinar a palavra, do que pregar o que Jesus pregou. Aí você vai ver um grupo de religiosos, que tudo que eles sabem falar é isso. Rodrigo, boné no culto, Rodrigo. Houve um tempo que eu te criticaria por isso, mas porque eu não tinha noção, que eu era só um religioso. Pode ter gente que vai condenar. Talvez tem gente que olha, fala, principalmente aqueles que vieram do catolicismo como eu. Quem é católico como eu, nem na mesa senta de boné para comer. Antes de comer, tira o boné. E se não tirar, toma um tapa na boca da sua mãe. Não sei se você é dessa turma. Mas aonde está? Aonde Jesus ensinou isso? Tireis o boné para comer.
Não, pastor, é que nas entrelinhas. Não tem entrelinhas. Para com essa conversa. Isso é coisa de tradição, não é Bíblia. Não estou falando para você ser desrespeitoso, mas de maneira alguma eu me sinto ultrajado com alguém de boné na minha frente. Não vejo isso. Qual o problema? Claro que para cada ocasião, tem um protocolo, mas é simples, é um negócio tão, sabe, fácil de lidar. Mas a religiosidade gera esse tipo de crente, custoso, que fala um monte de bobeira, sem saber, sem base. E é só religiosidade e zero vida de Deus. Que só espanta as pessoas, faz com que as pessoas queiram distância da igreja, ao invés das pessoas quererem a igreja. Lá em João 6, Jesus diz: ser Ele o verdadeiro maná, que veio do céu para ser alimento do seu povo. Então, de novo, o maná aqui está representando quem? O próprio Cristo. João 6,57, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então é comer de Cristo, é comer dele. Se nós queremos viver corretamente, precisamos comer corretamente. O homem caiu por comer errado, mas no mesmo princípio nós somos salvos e curados por comer de maneira certa. Adão comeu errado, mas nós agora podemos comer certo. Nós não andamos pelo princípio de Adão, que é pelo conhecimento do bem e do mal, pelo certo e pelo errado. Nós andamos pela árvore da vida, que é Cristo. É completamente diferente. Amém, irmãos? João capítulo 6, verso 51 a 58 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha aí a ceia do Senhor. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Os pais comeram pão, só que aquele pão era só uma semente. Era só uma ilustração, era só um símbolo do pão verdadeiro que viria, que é Jesus. Lá só estava prefigurando, assim como eu estou sustentando vocês com esse maná que vem do céu, eu vou salvar vocês com meu filho que virá do céu, que é o pão vivo. Ele é o pão vivo. Quem dele comer, por ele viverá. Só que agora é vida eterna. Aquela comida era só para se manter fisicamente, para ter a força física, para continuar a caminhada. Então a única maneira de nós não ficarmos subnutridos, creia, é comermos sempre de Jesus. Guarde isso, seu espírito foi regenerado, mas a sua alma está sendo transformada. A maneira de sermos transformados é pela nossa dieta. Amém, irmãos? Se você ainda tem comido comida egípcia, pare o quanto antes, porque senão você vai ficar parecido com o egípcio. Você conhece, não olha para os lados nem aponta, mas você conhece algum irmão que parece egípcio? Graças a Deus na videira não tem. Acontece em outras videiras e outras cidades, mas aqui de Lucas não tem irmão que parece com o egípcio. Mas acredite, quando você vê irmãos parecendo com o egípcio, é porque ele está comendo mais comida do Egito do que do céu. Não tem como. Aquilo que você come mostra quem você é, revela você, porque se torna parte de você. Aquilo, por exemplo, que você mais fala, é o alimento que você mais tem comido. É o que é mais importante para você, é a sua prioridade. Então lembre-se, você se torna semelhante àquilo que você come. Amém, irmãos? Em segundo lugar, o maná é a provisão de Deus para o nosso sustento. Quer ser sustentado?
quer receber dessa provisão que te sustenta. Então, meu irmão, coma do maná diariamente. Esse maná que foi enviado por Deus, sabe, durante 40 anos no deserto, o povo hebreu ele foi sustentado pelo maná. E aqui, a palavra de Deus faz questão de trazer algumas características do maná. Isso é precioso demais. Deixa eu mostrar para você cada uma dessas características. Primeira característica do maná, ele vem da onde, irmãos? Do céu. Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. Deve ser fascinante, extraordinário, né? Você está ali, você acorda de manhã e fica na porta esperando chover o pão, né? Fico imaginando aquele povo, fala, que negócio maravilhoso, né? Delivery. Você vê, delivery não foi inventado hoje. O Senhor lá em Êxodo já está no delivery, ó. A Bíblia é avançada demais, irmãos, fica pensando, o povo inventando, Deus já tinha criado essas coisas faz muito tempo. Portão eletrônico, os irmãos pensam que portão eletrônico é novidade. Não, lá na cadeia, Paulo e Silas, lá o portão abriu, eletrônico. Rapaz, o negócio, a Bíblia ela é avançada, querido. Eu falo, os irmãos têm que ler mais Bíblia, que eles começam a valorizar mais as coisas do Senhor e para de se fascinar com esse mundo. Mas vamos lá, olha lá o que diz. Quando você e eu olhamos aqui para esse maná que vem do céu, você já aprendeu, maná significa o que em hebraico? Que é isso. Quando eles falam, maná, era o que é isso? Eles estavam atônitos, como? Não tem como não ficar diante, né, de um alimento que vem do céu e na porta de casa, delivery, para você e a família comer. É um negócio que não tem como você não espantar. Todos nós ficaremos espantados. Então, a primeira característica é que ele vem do céu. Você não pode explicar o maná. A única coisa que você pode é desfrutar dele. Então, desfrute de Cristo. Sabe qual é o problema? Os irmãos estão muito preocupados em explicar Cristo, definir Cristo. Ah, mas Cristo. E ele fica nesse negócio de definição e ele não desfruta. Ele não come de Jesus. Ele está mais preocupado em definir. Ele está mais preocupado em querer descobrir os mistérios de aquela coisa, ao invés de se alimentar de Cristo. Acredite, meu irmão, apesar de Cristo ser invisível e intangível, Ele é substancial, Ele sustenta o seu povo. Ele é o nosso sustento. Para de querer definir comida. Sabe, tem irmãos que ficam querendo definir melancia. Não define melancia não, come ela logo, irmão. Come a melancia. Irmão, fica querendo explicar a picanha. Para de ficar querendo entender ali. Come do churrasco, irmão. Desfruta. É desfrutar. Deus nos deu alimento para desfrutar, não é para ficar querendo explicar. Deixa os nutricionistas, aí é outra história. Aí é o trabalho deles. Mas eu e você temos que comer simplesmente daquilo que o Senhor tem nos dado. Coma de Cristo, coma do Senhor, seja feliz. Amém, irmãos? Pare de ficar analisando a Jesus. Apenas se assente à mesa e desfrute dele. Primeira coisa, vem do céu. Segundo, o maná era dado pela manhã. Verso 12, ao crepúsculo da tarde, comereis carne pela manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Por que é de manhã? É para que seja prioridade. Sabe, eu não quero definir que horas é o cedo para você. Para muita gente, 8 horas é cedo. Não é para todo mundo que 6 horas, né? Que ele pode acordar às 6. Não, eu não quero definir o que é cedo. Cada um tem o cedo de acordo com a sua rotina, com o seu trabalho, com a sua função. Mas não é o horário, bem dizer, mas a prioridade que você dá para o Senhor. A prioridade que você dá para as coisas de Cristo, para as coisas de Deus. Sabe? Era a primeira coisa que acontecia. Aquele povo levantava e estava ali o maná diante deles, era para desfrutar já, em primeiro lugar daquilo. Desfrute do Senhor, coma do Senhor, que o Senhor seja o que é mais importante para você. Amém, irmãos? Sabe, acredite,
Deus não quer que o seu povo seja independente dEle. Deus quer que o seu povo aprenda a depender dEle. Por isso que todos os dias o Senhor mandava por porções. O Senhor não mandava para a semana inteira. Por que Deus não mandava para a semana inteira? Para que você pudesse depender dEle, clamar a Ele, para que no dia seguinte tivesse uma porção nova de maná. Para que você pudesse se relacionar com Ele. Preste atenção, Deus não vai te dar todas as coisas de uma só vez. Deus, Ele quer que você busque. Deus quer que você se relacione com Ele. Por isso que o Senhor nos ensinou, dai-nos hoje, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É o pão nosso de cada dia. Todos os dias eu vou para o Pai, Pai, eu preciso do pão de hoje. Eu vou me relacionar com Ele, eu vou orar a Ele. É um relacionamento. Deus, Ele preza por esse relacionamento. Lembra que o maná não podia ser guardado? Se guardasse o maná, o que acontecia? Virava bicho. Apodrecia e virava bicho. Tinha que ser comido. Por quê? Porque come hoje e creia que amanhã tem mais. Quem guarda, guarda por quê? Está com medo do amanhã. Deus mandou hoje, mas se Ele não quiser mandar amanhã? O que é isso? Não crer que tem um Pai. Você acredita que o seu pai, você acredita que o seu patrão, você acredita que tantas pessoas não vão deixar você na mão, mas às vezes você não consegue crer que Deus vai ser fiel o tempo todo com você. E aí você guarda. Não vou guardar aqui. Não, Deus não quer que você guarde. O pão que Ele te deu hoje é para você comer hoje. A palavra que Ele te deu hoje é para hoje. Amanhã tem uma palavra nova para você. Você precisa entender isso. A experiência de ontem não serve para hoje. O Senhor quer que todos os dias você busque algo nele, algo da parte dele. O mantimento de ontem, meu irmão, não pode te sustentar hoje. Então, quando o maná era guardado, dava problema, apodrecia, virava bicho, ficava mal cheiroso. Porque Deus quer que você confie na provisão dele. Ele é o seu Deus. E Ele não é só o seu Deus, Ele é o seu Pai. Ele fala isso tantas vezes, e uma das falas dele é: olha para os passarinhos, olha para os lírios, que não se compara a você e a mim, que somos, sabe, a imagem e semelhança dele. Ele cuida dos passarinhos e dos lírios. Você acha que Ele não vai cuidar de você? Está falando, creia, eu vou cuidar de você, eu não vou deixar faltar o alimento para você. Você pode dizer amém? Por isso, meu irmão, descanse. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como as coisas estão para você no que diz respeito à sua saúde, à sua vida financeira. Uma coisa eu sei: o Senhor tem coisas boas para você. O Senhor tem cura para você que está doente. O Senhor tem prosperidade financeira para você que está em crise financeira. Mas você precisa aprender a descansar. Êxodo 16, 19 a 20 diz: disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Nós precisamos todos os dias ter revelação da palavra. Sempre é uma revelação fresca para nós, todos os dias. Amém, irmãos? Sabe, a cada dia o diabo ele tem preparado planos e ardis contra nós. O Senhor, todavia, tem preparado provisão para mim e para você todos os dias. Todo o suprimento e toda a graça, Ele tem nos preparado nesse maná diário. Por isso a importância de nós buscarmos ao Senhor diariamente. Orei tanto ontem que eu nem preciso orar amanhã. Ore todos os dias. Medite na palavra todos os dias. Se relacione com Deus todos os dias, assim como você come todos os dias. Assim como você dorme todos os dias. Assim como você trabalha todos os dias. Sabe, também viva a vida com Deus diariamente. Não esporadicamente. Deus, Ele quer revelar o coração dele a você. Quanto mais você tem do coração de Deus revelado,
mais vida abundante você tem, mais vida abundante você desfruta. Amém? Uma outra característica, deixa eu correr aqui e acelerar, que são muitas características do maná. Ele vinha com o orvalho, capítulo 16, verso 13. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Preste atenção, a maneira como o Senhor libera o maná sobre nós é como as gotas de chuva. Você sabia que numa nuvem pode haver milhões de litros de água? Você já imaginou se Deus liberasse todas essas nuvens de uma só vez? O que ia acontecer? Uma inundação, um novo dilúvio, ia destruir a humanidade. Mas como Deus faz? Ele vai nos dando pouco a pouco, por pequenas porções. Deus, ele faz de uma maneira, ele faz com que a chuva, a água venha sobre a terra em forma de gotas gentis, a ponto de uma delicada flor não ser destruída quando a chuva cai, e aquela flor é regada e ela vai ficando cada vez mais bonita, mais bela. É assim que Deus faz. Eu e você não suportamos, sabe, tudo de uma vez, a palavra de uma só vez. Nós precisamos de porções, pequenas porções, para nós irmos ruminando, assimilando, internalizando aquelas verdades, para nós crescermos em Deus. Não adianta pegar, pode observar, se você tentar lembrar da palavra de domingo passado, você já não lembra. Fala, qual que é a palavra de domingo passado? Você não lembra, daí de repente você força, aí vai lembrando as partes. Verdade, você não lembra nem a cor da cueca que você usou ontem. Eu vou além, às vezes você não lembra nem o que você comeu ontem. Veja, então o que Deus faz? Ele vai te dando por pequenas porções, e assim você e eu vamos crescendo. Deus é sábio, meu irmão. Ele vai nos mandando por doses, nos enviando a sua palavra por doses. Aí o que você precisa fazer? Toma essas doses, medita nelas. Pega essas pequenas porções e medita. Agora tem irmãos que despreza. Ele despreza as pequenas porções, que ele fala, eu preciso de uma grande revelação. Você não vai ter uma grande revelação enquanto você não valorizar essas pequenas porções que o Senhor vai te dando. Toda grande revelação é a junção de todas as pequenas porções. A Bíblia é como um quebra-cabeça, ela não está em ordem cronológica. A Bíblia, para você entender muitos princípios, para você ter entendimento e revelações dela, você precisa juntar ali o Velho Testamento com o Novo, capítulo de um livro do Velho com um capítulo do Novo Testamento. É um quebra-cabeça. Não é uma coisa como, sabe, está aqui, ó, versículo certinho por versículo e assim, não funciona assim. Aliás, a Bíblia mesmo, no formato tradicional, você sabe, nem tem capítulo e versículo. Era tudo emaranhado de letras. Foram os 70 sábios na Septuaginta que deixou tudo organizadinho dessa forma, que facilitou a nossa vida. E aí você fala, 1 João, capítulo 1, verso 2. João 3,16, não tinha nada disso. Samuel não tinha 1 Samuel e 2 Samuel, nada disso. Era uma forma que o camarada tinha que ralar muito para conseguir entender. Graças a Deus, louvado seja o Senhor pela Septuaginta, pelos 70 sábios, por todo esse avanço em organizar a Bíblia dessa forma. Agora tem até a Bíblia, agora não, faz muito tempo, em ordem cronológica. E aí você até se assusta, que você vai ver que não está assim, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, não é mais assim. Percebe? Então, você precisa pegar essas pequenas porções e elas vão acrescentando e vai formando essas revelações que você tanto quer. Mas valorize as pequenas porções que você tem recebido. Sabe algo que você está aqui no culto, você fala assim, ó, você está aí quietinho, de repente algo que eu falo aqui, que não sou eu o Espírito, aí você fala, uau, pega isso aí e anota. Esse uau aí é alguma coisa que você falou, isso aí para mim, eu não sabia, e anota. Depois você vai vendo, tudo isso vai gerando crescimento. Medita nesse uau aí que você ouviu. Medita, isso vai gerando crescimento. Quarta característica do maná, ele era pequeno. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Preste atenção, ele era pequeno. Por que o maná era pequeno? Significa que ele pode ser ingerido com facilidade por qualquer um de nós. Qualquer pessoa.
Veja, o Senhor é tão grande, meu irmão, que o universo inteiro não pode conter, mas ao mesmo tempo é tão pequeno que pode ser assimilado por mim e habitar no meu espírito. Isso é algo poderoso. Então veja, o que colheu pouco tem o mesmo poder, provisão e graça do que colheu muito. Está ali. A questão é que uns já conseguem fluir mais, porque já meditaram mais. Já internalizaram mais, porque deram mais, não desprezaram as pequenas porções, e aquilo fez com que eles crescessem. Amém, irmãos? Quinto, maná era fino, e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. O maná era muito fino e uniforme, diz a Bíblia. Nós, por natureza, nós somos como? Ásperos, desequilibrados, mas o Senhor é fino e suave. Acredite, qualquer um que tem experiência com o Espírito, há de notar o quanto Ele é educado, cavalheiro e gentil. Quando você come do Senhor, também você vai se tornando fino e sóbrio, e esse gentleman. Irmãos, quando você vê um crente cavalo, quando eu falo cavalo, é grosso, estúpido, é porque ele ainda não teve revelação de Cristo, como realmente essa pessoa fina, essa pessoa gentil. Jesus até para repreender era na elegância, era com categoria, fineza, nobreza. Homens e mulheres de Deus, quanto mais comem do maná, mais nobres, mais finos, mais gentis se tornam. Acredite, quanto mais revelação de Cristo, mais gentil você se torna. Ser gentil não significa ser condescendente com o pecado, não significa passar a mão no pecado, falar tudo, não, você vai confrontar, mas sempre em amor. Homens e mulheres de Deus confrontam o pecador em amor, sendo instrumento para a restauração do pecador e não para a destruição dele. Aqueles que não têm revelação de Cristo, ou acham que a maneira de Cristo é essa, queimando as pessoas, sendo tremendamente duras com elas, essas pessoas fazem com que esse pecador, ele não queira saber das coisas de Deus, porque eles não expressam amor. E você nunca verá na Bíblia Cristo sendo grosso ou tratando um pecador de maneira truculenta. Nunca. O dia que alguém chegar e mostrar na Bíblia Jesus sendo grosso com o pecador, eu mudo meu conceito, mas não existe. Até para aquilo que o povo considerava o maior dos pecadores, ele foi gentil, que foi com a mulher pega em adultério. Todas as vezes que você vê Jesus sendo duro na Bíblia, não é com os pecadores, é com os religiosos, é com os fariseus. Raça de víboras, ele falou para a prostituta, para os religiosos. Sepulcros caiados, ele falou para o leproso, falou para os religiosos. Você nunca vai ver Jesus se dirigindo ao pecador de maneira truculenta e dura, sempre com muito amor. Vai, não peques mais. Onde estão teus acusadores, mulher? Foram embora, Senhor. Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Mas isso aqui, por mais óbvio que seja, por mais estampado que esteja na Bíblia, 80%, 70% dos crentes negam isso. Eles preferem pregar um Jesus que não existe, um Jesus que põe a mão, o dedo na cara do pecador e destrói o pecador ao invés de restaurá-lo. Ele diz: eu não vim
para matar o pecador, eu vim para salvá-lo. Mas por que não pregam isso? Porque infelizmente a tradição tem falado muito mais alto do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Eu desafio você, faz essa reflexão. Se você tem alguma dúvida quanto a essa questão religiosa, legalista, vai ver todas, você pode colocar todo o tratamento de Jesus para com os pecadores e os diferentes. Sempre ele foi muito amoroso e gentil. E todas as vezes que ele é duro, é só com os fariseus, que são judeus religiosíssimos, que as igrejas estão cheias. E aí, vivemos um tempo em que os religiosos que são os corretos, os que não se parecem com Cristo, e os que se parecem com Cristo são os hereges, os da igreja da porta larga. Medita, reflita nisso, porque o que eu estou te falando, acredite em mim, a maioria fala o contrário. Não estou falando nada de mim, estou falando que é da palavra. E digo para você, já estive do outro lado, já fui o que batia, o que condenava o pecador. Mas nós cantamos uma canção hoje. Eu vou parar, não vou para o terceiro tópico, tá? Fica tranquilo, que senão eu vou avançar demais o meu horário. Eu vou parar nessas características. Nós vamos cantar aquela canção, quem é esse que fala que aquele que não tinha pecado não condenou. Essa canção acertaram, a equipe de louvor acertou em cheio. Começaram domingo passado essa canção. Essa é cristocêntrica e essa mostra quem Cristo é. Mas eu só estou encerrando, segura, pode se preparar. Aí, o maná também, ele era redondo. Verso 14, alcançando e alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Preste atenção, o fato de o maná ser redondo indica a eternidade em Cristo, ou a eternidade de Cristo. O círculo é o símbolo da eternidade, sem começo e sem fim. Por isso que nós usamos aliança quando fazemos casamento. Preste atenção, isso aqui não precisa, sabia? Você pensa que isso aqui, pastor, pode casar e não ter aliança? Pode. Isso aqui é só um símbolo para dizer, nós estamos nos casando e a nossa aliança, ela não tem fim, ela é eterna. Do mesmo jeito que você vai olhar na aliança, não tem começo nem fim, ela é eterna, assim é a minha aliança com você. Isso os cônjuges um falam para o outro, que é o momento das alianças. Por isso o maná era redondo, apontando para essa eternidade de Cristo. Quando eu como de Cristo, eu recebo a salvação dele, a salvação eterna que ninguém pode tirar de mim. Cristo é a comida eterna, com uma natureza eterna, e para o eterno suprimento do seu povo. Quando você come de Cristo, você se torna participante da sua vida eterna, creia nisso. Mas também o maná era como geada, diz, verso 14, quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Preste atenção, a geada é intermediária entre o orvalho e a neve. Tanto o orvalho como a geada são refrescantes, mas preste atenção, a geada tem característica germicida, de matar os germes. Como as coisas de Deus é tão maravilhosa. Assim, meu irmão, também cada vez que você come do Senhor, no seu espírito, você não somente é refrescado, e ao mesmo tempo há uma limpeza de todo o germe lançado pelo diabo. Por isso que a Bíblia diz que a palavra lava, a palavra é água. Todos os dias você está no seu trabalho, você está rodeado de endemoniados, sim ou não? Que nós amamos esses endemoniados.
Temos raiva dos demônios, mas dos endemoniados é a mesma coisa. Temos raiva do pecado, mas nós amamos o pecador. Mas tem um endemoniado que faz só maldade, fica falando de besteira, fica falando de prostituição, fica falando palavrão. Aí você fica, o que aquilo faz? Aquilo te contamina, suja os seus pés. Como que a palavra diz que você é lavado? Pela palavra. Aí você vem com a palavra, você é lavado. A poeira do mundo é tirada de você. Todos os dias você tem que exercitar isso. Não leia a Bíblia só quando você sai de casa, mas de manhã, à noite, antes de dormir. Lava-se com a palavra. Para tirar aquelas coisas que o diabo lançou. Por quê? Porque ela é germicida. Você come de Cristo, os germes são tirados. Mas também diz que o maná era branco. A casa de Israel lhe deu o nome de maná, verso 31. Era como semente de coentro, branco, e o seu sabor como bolos de mel. Ser branco é mais fácil você entender. Significa ser limpo, puro, sem qualquer tipo de mistura. Sabe, irmãos, a nossa pureza também está em nos alimentarmos dele, comendo a sua palavra. Você quer pureza? Coma de Cristo. Quanto mais você come do maná, mais você come de Cristo, mais você come da palavra, mais puro você vai se tornando. Essa maldade, essa malícia vai sumindo, vai desaparecendo. Você vai se tornando cada vez mais puro. Você para de ficar vendo maldade em tudo. Isso é uma coisa preciosa. Ser branco significa ser sem mancha. Então, quando você come do Senhor, as manchas dentro do seu caráter vão sendo eliminadas. Você pode dizer amém? E por último, o maná tinha sabor como bolo de mel. Lembrou daquela música? Tem sabor de mel. Essa música aí é legalista, tá? Canta essa música não, essa música é vingativa. É para os irmãos que não te ajudou e você está lá no palco, lá, fala agora, vocês não me ajudaram, agora eu estou aqui no palco. Agora para vocês aprenderem, seus besta. Essa música, apesar de ser gospel, não retrata o evangelho. Uma música, deixa para lá. Só o sabor de mel que é legal nela. Tem sabor, mas o sabor de mel é ver os irmãos com cara de tacho que não te ajudaram. Isso que é o sabor de mel. Tá vendo? É maldade demais, né? Música ruim, né? Nesse aspecto. Você pega, vai entender a música. Oh, Jesus. Verso 31. A casa de Israel lhe deu o nome de maná. Era como semente de coentro branco e o seu sabor como bolos de mel. Preste atenção. O óleo tem um aroma. Não é assim? E o mel tem a doçura. Quando pega aroma e doçura, nós podemos dizer que são os dois aspectos mais importantes do paladar. Você pode ver que se você, praticamente tudo que é saboroso tem que ter óleo, tem que ter azeite. Senão não fica, não tem esse sabor, essa coisa toda. Mas também é necessário a doçura. Pode ver que o que mais leva você a ficar desejoso é aquilo que é doce, que normalmente dá uma estufada, engordadinha. Graças a Deus no céu não tem essa preocupação, né? A dieta do Senhor não envolve isso. Mas desse mundo aqui você tem que tomar cuidado com aquilo que é doce demais, né? Mas veja, tudo que é comida, né, aromática, é saborosa, é doce. Então quando eu e você desfrutamos do Senhor, nós podemos sentir a fragrância, a doçura dele. Veja, o que te trouxe para a igreja? Talvez foram problemas. Te trouxe para a igreja? Talvez um problema financeiro, talvez uma doença, talvez uma crise no casamento, marido ou mulher falando, vou me separar de você. Mas aí você falou, preciso de Deus. Você caiu em si e falou, preciso buscar Deus, tem que mudar de vida, eu estou no fundo do poço. Só que aí você veio e ouviu a palavra. O maná foi liberado, e aí você experimentou, sentiu aquela comidinha, aquele pão, sabe, saboroso, sabe, docinho, sabor de mel. Aí o que você fez? Agora não é mais por causa do problema, agora é por causa de Cristo. É porque eu não posso ficar mais sem esse pão, eu não posso ficar mais sem esse alimento, é Ele que me fortalece. Você é atraído pelo Senhor, porque você ouviu de Deus e recebeu. É a presença de Cristo vindo a você. Oh, meu irmão, sabe, tenha cuidado para não perder essa sensação de prazer e de alegria. Eu e você precisamos estar sempre satisfeitos com Cristo. Todos os dias.
Avalie, você está satisfeito com Jesus? Você tem visto em Cristo essa doçura? Tem visto no Senhor esse prazer? Tem tido nele? Eu vou te dizer, não há nada mais prazeroso do que estar na presença do Senhor. Amém? Não perca isso de vista, porque é isso que o Senhor é. O dia que você não estiver tendo prazer no Senhor, é porque você está em qualquer coisa menos nele. Porque quando nós estamos nele, sempre o resultado é satisfação, é prazer, é desfrute, é deleite. Você pode dizer amém? Creia, a vida cristã não pode ser um peso. Tem que ser uma vida de deleite, uma vida de alegria, de satisfação, porque é isso que o Senhor tem para nós. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar essa canção. Na sequência nós vamos orar a respeito dessa palavra. Cante com toda a intensidade do seu ser, meu irmão. Estamos nos minutos finais do nosso culto. Aproveite cada momento que ainda nós teremos aqui. Busque do Senhor. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas em uma pedra ele pegou pra mim. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pé de quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atira a pé, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofertou.
Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava, mas nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, meu amor, como a frase atire a pé, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava, mas nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. Aleluia. Buscava, Aleluia. mas nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Minha vida foi transformada. Sabe, queridos, o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, a nossa caminhada, é termos revelação de que Cristo é tudo o que nós precisamos. Cristo é o alimento que você precisa. Quando você dele se alimenta, por ele você vive, e isso vai gerar transformação. A velocidade da transformação de Deus na sua vida está associada ao quanto você recebe de Cristo diariamente. Quanto mais rápido você recebe do Senhor, quanto mais rápido você absorve de Cristo, mais rápido é a sua transformação. Mais você se parece com Cristo, mais você exala esse perfume dele. E aí você vai ver que não somente o Senhor vai te transformar por meio da palavra dele, mas como te levará uma vida próspera, abundante, uma vida vitoriosa, uma vida onde o diabo não vai ter espaço para agir. Ele pode até tentar, ele pode até se levantar, porque é o trabalho dele, ele vai fazer isso até o fim, até o arrebatamento da igreja.
só que nunca terá efeito contra você, porque você estará firmado na rocha, e aquele que está firmado na rocha é inabalável. Ouse, experimente, todos os dias, se alimentar do Senhor. Esse maná que você ouviu aqui, que está em Êxodo, é Cristo, é a palavra. Não troque a palavra de Deus por nada, como diz essa canção. Eu não te troco por nada. Por nada, nada substitui o Senhor Jesus. Nada substitui a tua palavra na minha vida. Se eu tenho a tua palavra, eu tenho tudo. Por isso, não importa o que você esteja passando, enfrentando, as adversidades que você tem enfrentado, eu quero dizer para você, na palavra de Deus você vai vencer cada uma delas. Volte para o Senhor, volte para a palavra dele, e você vai ver o Senhor trabalhando, agindo, transformando, libertando, curando, restaurando, salvando. Amém? Quantos creem nisso, diga amém. Você foi abençoado hoje? Se você foi abençoado, erga as duas mãos para o alto e bem forte diga graças a Deus. Estenda as suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, a sua casa, o seu trabalho, a sua vida.